Oi pessoal, aqui é Lidson San Miguel e hoje a gente vai ver um pouco de como criar capas de e-books para Wattpad. A gente vai ver alguns exemplos como estes que você vai poder aplicar e fazer sua capa para um e-book bem fácil e mais profissional. Então vamos nessa. O Canva já tem várias opções prontas e algumas elas vêm mais do que com a capa, por exemplo essa daqui, olha, já vem com as páginas que você precisa, todo o e-book pronto, você só precisa trocar o que tiver escrito aqui e colocar o seu conteúdo. Aqui você pode criar capas para tudo, para alguma de ficção, para coisas mais não ficção também. Tem todo tipo de escolha. Olhem de culinária. Neste caso, a gente vai tentar fazer uma capa de e-book para uma história de ficção. Eu mesmo já fiz algumas capas para isso. Eu tenho um perfil no Wattpad que aqui eu já tenho 6 histórias publicadas e como vocês podem ver, aqui tem algumas capas feitas. Aí já adiantando para vocês, algumas dessas capas elas não foram feitas só com o Canva, mas junto com o Photoshop. E aí os dois combinados criam uma opção muito boa, mas você consegue fazer só com o Canva. Antes de começar, o que eu sugiro para vocês é fazer uma pesquisa sobre o tipo de livro que vocês querem fazer aqui na Amazon. Você entra na Amazon e já clica aqui em livros. E por que fazer isso? Sempre tem aquela frase, não julgue o livro pela capa. Mas na verdade a gente julga e julga muito. Então quando a pessoa vê o livro, vamos dar um exemplo aqui, vamos ver um livro esse aqui de finanças, né, do Thiago Nigro. E aí rolando aqui para baixo eu vou ver que tem a opção de finanças pessoais. Aqui vocês vão ver os mais vendidos de finanças pessoais. Aí reparem só o que acontece. Ó, do 1 ao milhão, Segredos da Mente Milionária, Pensa em Riqueza. Você consegue meio que ver que tem uma certa... Ele tem certos padrões ou coisas que podem, ó, Segredos da Mente Milionária de novo, né? Meu Poupe também da Natália Arcuri, O Mais Rico da Babilônia. Pode ser que você ache palavras-chave que atraem os olhos da pessoa. Ou aqui, por exemplo, a gente vê muitas cores amarelas, douradas. Isso pode atrair a visão da pessoa. Warren Buffett, muito famoso também. Dinheiro, moedas. Vocês veem que esses livros de finanças pessoais têm alguma coisa assim... Talvez não são tão parecidos no princípio, mas às vezes podem ter palavras parecidas, podem ter cores parecidas. Às vezes é bom também o contraste, como olha, o dourado com o preto contrasta bastante, né? Aqui é uma mais escuro com branco. Então, vocês podem vir aqui em mais vendidos e buscar qual categoria vocês querem. Administração, arte, cinema, direito, jovens adolescentes. Vamos entrar aqui em fantasia. Em fantasia vocês já podem ver o tipo de capa muda muito da finanças para cá, tem mais imagens, coisas mais que às vezes pode despertar seu interesse. Vou entrar aqui em fantasia de novo. Outra coisa interessante da Amazon é porque você consegue ver os nichos e subnichos que tem fantasia, olha, coleções antológicas, contemporânea, história, paranormal, realismo mágico, super-heróis, tem várias. Vamos dizer que a gente vai na épica, capa já muda, tem algumas capas. Você já vê espadas, coroas, e existem capas bem trabalhadas como essa, ou capas mais simples, como às vezes você vê no Wattpad também. Mas isso aqui já te dá uma ideia, como esses são os mais vendidos, que esse tipo de capa vai fazer sucesso. Ou se a gente vier aqui na Urbana, clicando aqui em super-heróis, você já vê que o tipo de capa muda muito. Por último, quero dar algumas dicas para vocês. No caso do e-book, ele é só uma capa, mas livros mesmo, os de capa dura, eles são mais ou menos assim. Eles têm a capa da frente, aqui a espinha, né? E a parte de trás. E tem umas margens que você não pode usar porque senão a impressão não sai certa. Você tem que pensar que aqui as páginas vão estar muito juntas. Às vezes a pessoa vai abrir o livro e não vai conseguir ler se estiver muito próximo. Esse tipo de livro aqui, hardcover ou capa dura, já é uma questão totalmente diferente. E outra coisa também, os livros eles têm vários tamanhos. Eles podem ser como um tamanho de bolso, um tamanho mais grande, assim bem grande, tamanho A4, bem conhecido pra gente, né? Um A5 que é menor. Então, caso você esteja pensando num livro físico, você já tem que ficar atento a isso, né? Porque senão o seu livro pode ter um problema na hora da impressão. Aí você vai ter que modificar todo o seu conteúdo, imagens, para poder chegar no resultado que você queria. Agora, capas de e-books, vocês podem ter vários tipos. Como vocês podem ver aqui, tem vários tipos, mas se for no caso de fantasia, às vezes se encaixa, às vezes não. Romance pode ser que uma dessas se encaixe, né? Mais adolescente, cada uma passa uma imagem diferente, uma mais séria. Por isso é bom vocês pesquisarem seu nicho para poder descobrir o que vocês vão usar. No meu caso, eu vou pegar uma aqui aleatória,
só para ter uma base do tamanho, se querem verificar o tamanho aqui, vocês podem ver 512 por 800 pixels e a gente já pode renomear ele capa do meu e-book. E algum jeito simples vocês podem fazer assim. Vamos dizer que o livro chama Dragões. Dragões do Universo, perfeito. Vocês podem modificar, colocar um subtítulo, trocar o tipo de fonte também. Quando é e-book, vocês não tem que pensar tanto nas margens, mas ainda assim é importante se manter mais ou menos no centro. Aí depois tem autores que gostam de deixar os nomes deles bem grandes, tem outros que não. Você pode deixar o texto mais pro meio ou mais para cima, manuscrito à mão. Dependendo do seu conteúdo, pode ser que esse tipo de texto seja melhor do que o outro. Vamos dizer que eu quero trocar o fundo, eu posso vir aqui em fotos e buscar diretamente fundo. Como é dragões, a gente pode pensar talvez em montanhas ou nuvens. Talvez essa daqui. Essas imagens elas são de graça, né? Vocês podem usar. Mas uma coisinha, um detalhezinho que o Canva às vezes não te conta, que fica escrito em letras bem miudinhas, onde ninguém acha, é que toda a produção que você faça aqui no Canva pertence a eles. Claro que o Canva, eu nunca vi nenhum caso do Canva reclamar e dizer, isso aqui é nosso e você tem que pagar direitos autorais pra gente. Não fazem isso justamente porque o intuito deles de ganhar dinheiro é com outra coisa. Mas, para evitar qualquer coisa, né? Vocês podem fazer o seguinte, tem essa imagem. Vocês podem usar um pedaço dela menor ou às vezes trocar a posição. Por exemplo, eu deixei ela aqui, eu posso tentar rotacionar ela, mudar o fundo, as cores, fazer várias coisas. Olha, já colocando aqui de perto, fica difícil saber que esse daqui é o mesmo que estava antes. Posso colocar ele um pouquinho mais para cima e dragões vai ficar bem em cima. Posso vir em elementos, posso buscar aqui também dragões, o dragão, vai ter vários. Aqui eu posso usar tanto este para o fundo assim, talvez deixar lá no fundo, diminuir a opacidade. Vou dar a ideia de que tem alguns voando assim bem longe. Ver tudo, vocês podem rotacionar também. Essa é só uma ideia. Aqui podem colocar efeitos, talvez mudar a cor por um dourado, alguma coisa que chame atenção. Geralmente é bom usar coisas que chamem bastante atenção para a pessoa poder ver seu trabalho de longe. O texto tem que ficar bem claro, principalmente para e-books, porque hoje em dia muita gente usa tablets ou celulares para ler e-books e a capinha fica bem pequena. Outra coisa que podem fazer é adicionar um marco, uma borda ao redor, né? Tem algumas bordas que são mais chiques que a gente pode encontrar por aqui. Não fiquei satisfeito, então eu busquei em inglês, border, e aqui você já consegue ver mais opções também. Ó, essa daqui dourada é uma boa opção, só que ela não coube, que pena. E aí que vem uma limitação do Canva. Você não consegue modificar o tamanho das bordas. Essa aqui até que ficaria legal, mas nesse caso não. Por exemplo, se eu quisesse esticar ela, eu não consigo esticar aqui, porque elas já são imagens que são fechadas. Então, se esse detalhe aqui em dourado, apertando o Shift para baixo, eu posso mover ele. Tá, vamos dizer que eu gostei desse daqui. Agora tá melhorando. No caso, esse círculo aqui fica interessante. Eu posso duplicar ele, Ctrl D, colocar em preto. Aí agora, mandando ele para trás, né? Eu posso mandar com Ctrl, a ver aqui. Pronto, foi para trás. Agora, apertando o Shift e para cima, eu consigo mover ele para o lugar que eu quero, pulando 10 pixels cada vez que eu aperto o Shift para cima ou para o lado. Movendo só com a flechinha, ele vai mexer pixel por pixel. Aqui já ficou perfeito para mim. Outra coisa muito usada é quando você clica nessa imagem, você pode editar a imagem e fazer várias coisas aqui com ela. Colocar um efeito, mosaico, ou talvez transformar numa pintura. Não vem ao caso, mas só para vocês terem uma ideia como ficaria. Aí é esse tipo de efeito que tem. Só lembrando, né? Eu cliquei na imagem, vim editar a imagem e encontrei esses efeitos. Posso brincar aqui com a saturação, aumentar a saturação, diminuir o contraste, aumentar o contraste, o brilho. Aqui em ajuste eu posso vir e colocar uma vinheta que ficaria bom também ao redor do livro para dar mais destaque no meio. X-Process vai deixar ele mais, talvez desfocar a imagem dependendo do tipo de imagem. Aí realmente dificilmente você teria problema com direitos autorais assim, mas não vem ao caso dessa vez. Vou mandar eles para trás, deletar isso aqui que eu coloquei antes e pronto, assim eu já consigo fazer uma capa. No caso essa daqui não foi a melhor de todas, né, mas tem como vocês fazerem melhor. Outra coisa que acontece muito, por exemplo, vendo aqui no Wattpad, que também te dá outras ideias,
Vindo aqui no prêmio What's, vocês podem ver que What's é o prêmio que eles dão para as melhores histórias do Wattpad. Vocês podem ver algumas edições de outras pessoas. Algumas elas pagam para fazer as edições, mas tem algumas que são simples edições, como essa daqui. Para fazer esse tipo de edição, eu posso... Vamos adicionar uma página aqui. Esse tipo de edição sim seria bem mais fácil. Eu posso vir aqui e colocar uma cor, vamos dizer, essa aqui, elementos, buscar mulher ou garota, né? Ver tudo, vamos ver se acha um homem também. Não achei um homem, mas vamos dizer que às vezes vocês podem brincar, colocar aqui uma cor diferente. Viu? É tudo editável. Posso entrar aqui em texto, buscar um texto já pronto, talvez como esse aqui. Esse tem cara de romance, talvez um diário de dezembro. Nada a ver esse título, mas tudo bem, só para vocês terem uma ideia. E a capa ficou pronta bem mais rápido, né? Esse aqui mesmo que vocês estão vendo bem no meio, não é tão difícil, é um círculo que vocês conseguem colocar elementos, colocar o texto mais trabalhado, ou esse aqui, você pode colocar a imagem de fogo e colocar aqui dentro a imagem do barco. Esse tipo daqui é um que eu gosto muito também. Reparem só, com o tempo vocês vão começar a perceber que algumas coisas dá para fazer fácil aqui. A pessoa pode ter pegado uma foto de uma pessoa completa e usado só os pés, colocado o texto em cima e pronto, não vai ter nenhum problema. Esse aqui mesmo tem cara de ter sido feito no Canva. Tem alguns que não é tão difícil de fazer no Canva. O importante é você pesquisar, dar uma olhada. Esse estilo também é muito bom, que a sombra, eles usam só o contorno. A mesma coisa que eu usei os dragões. Eu posso, por exemplo, vou criar uma nova página. Vamos dizer que eu tenho um elemento aqui... vou fazer bem simples. Esse aqui é um preto. E colocar aqui elemento... um desses daqui. Vamos deixar ele branco. Bem neutro mesmo. Deixei esse. Eu posso vir e buscar alguma coisa como... digamos que eu gostei dessa foto dessa mulher. Só que eu sei que tem direitos autorais. Eu posso fazer várias coisas. Não vem ao caso nesse, mas por exemplo, você pode recortar foto e usar partes do recorte. Primeiro, você pode inverter a imagem, caso você precise. Você pode... Minha ideia aqui seria deixar tudo preto. E aqui já fica uma sombra, vocês podem ver. Parece que foi feito aqui dentro, né? Eu posso usar um texto bem... Não sei, aqui eu já tô inventando bastante, mas aqui ele tá agrupado. Eu posso vir aqui em 3 pontinhos e desagrupar. Aumentar o tamanho do texto, o nome tem que ficar bem visível. Falando nisso, o nome do autor pode ficar tanto embaixo ou em cima, aí depende do autor. Você pode ter título, subtítulo também, talvez usar alguma coisa mais tecnológica, mas aqui isso já te dá uma ideia. Eu usei uma imagem e usei só o contorno dela para criar aqui. E eu posso fazer muito mais do que isso. Posso vir e colocar asas aqui atrás. Talvez a pessoa nem perceba que isso não faz parte. Vamos testar uma coisa aqui. Ou talvez uma coroa, né? Desculpem que às vezes eu busco em inglês, é porque pra mim fica mais fácil, mas vocês podem buscar em português também. Essa coroa aqui tá bem complexa. Tem que tomar cuidado com a imagem que vocês passam. O desenho é simples, mas se essa coroa super complexa não combina realmente. Bom, mas já deu uma ideia. Vocês conseguem criar montagens, principalmente em 2 cores, que é muito mais fácil. Eu vou indo.